Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os colegas de plenário, como também a digna Procuradora Regional Eleitoral, digno advogado aqui presente, senhores servidores deste tribunal. Eu indago aos pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão plenária 8.578. Não havendo nenhuma observação, correção, proclamo aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos número 48, 803, 2.1 e também o 2.2, que tem o número de 11.530. Esses processos estão com vistas. Em mesa para julgamento da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré. O 2.3 é o embargo de declaração, prestação de contas de partido político, Partido da República, PR, conta anual, exercício 2010. A parte embargante é o partido e a parte embargada é o Ministério Público. Não há parecer. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, em análise, embargos de declaração opostos pelo Partido da República, Diretório Regional de Mato Grosso, em face do acordo TRE 26476, decisão colegiada que acolheu em parte, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo embargante em face do acordo TRE 25215, nesses autos de prestação de contas anual do PRMT, exercício 2010. Deixe-se bem claro, então, que se está a julgar aqui o recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração, ou seja, os segundos embargos opostos pelo Partido da República. O acordo número 25.215, de 18 de dezembro de 2015, teve como relator o excelentíssimo senhor Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Já o acordo 26476, de 24 de janeiro de 2018, ora embargado, teve este juiz-membro como relator designado para o aresto. De início, transcrevo na íntegra o acordo 26476, ora embargado, está aqui, eu vou pedir vênia para não ler. É longo. Para melhor entendimento, transcrevo abaixo também trechos essenciais do voto por mim proferido, que foi o voto condutor da decisão. Chama atenção para a menção que eu faço à parte negritada. É equívoca a percepção em que eu me baseio na resolução 22.535. Como eu vou me reportar esses fundamentos no voto, eu estou apenas escrevendo no relatório, né? O embargante alega, agora nesses segundos declaratórios, que o acordo embargado é nulo por violação à regra do artigo 10 do novo CPC, com evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do prestador das contas, uma vez que o voto condutor externou entendimento novo acerca da exclusão das doações de servidores que não detinham condição de chefia ou direção, entendimento esse que nenhuma das partes da lide tinham deduzido no processo. Assim, segundo o embargante, houve no voto condutor uma inovação dos fundamentos para considerar inquinadas as doações oriundas de agentes públicos exercentes de cargo e função comissionada no governo de Mato Grosso. Por isso, continua o embargante, os acordos 25215 e o 26476 utilizaram de ratio descendi diferente, sem que nenhuma das partes da lei pedisse providência nesse sentido. O embargante também sustenta que deve ser aclarada a questão da existência de vício no consentimento dos doadores e ou da involuntariedade das doações, pois não haveria prova nos autos acerca do tema, podendo, no máximo, ser admitida a existência de indícios neste sentido, o que é imprestável para o presente caso concreto. Por fim, o embargante aduz a existência de contradição ou obscuridade no resultado do acordo, porque o voto condutor, de minha autoria,
teria chegado a uma conclusão idêntica à do voto do relator originário, o excelentíssimo senhor doutor Ulisses Abaneda dos Santos, no que toca especificamente à possibilidade de contribuições oriundas de servidores admissíveis ad nutum, que não ostentavam a qualidade e autoridade à época da doação ao partido. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, o parquet optou por devolver o processo sem manifestação contra os embargos. É o relatório, senhor presidente. Ok. Inicialmente, registro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não servem para revolver pura e simplesmente as questões fáticas e jurídicas decididas no aresto embargado, servindo-se apenas para as hipóteses de omissão ou obscuridade e contradição. Nesse sentido, observe que o acórdão TRE 26476 foi o resultado final de uma extensa e profícua votação do plenário deste egrégio tribunal, uma decisão por maioria, cujas notas taquigráficas somaram quase 60 páginas. O voto do relator originário, o excelentíssimo senhor Dr. Ulisses Abaneda dos Santos, teve 24 laudas. O voto condutor de minha autoria teve 20 laudas. Tais manifestações, somadas aos debates orais que ocorreram, demonstram que os temas discutidos foram devidamente enfrentados e aquilatados. Enfrento, então, os 3 argumentos deduzidos pelo órgão embargante, o PRE de Mato Grosso. A primeira, da maneira como suscitado pelo embargante: nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, violação ao artigo 10 do novo Código de Processo Civil, evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa do prestador de contas. Segundo ele, houve inovação dos fundamentos para fim de se considerar inquinadas doações e contribuições oriundas de agentes públicos exercentes de cargo e função comissionados no governo do Estado de Mato Grosso. No primeiro acórdão, foi declarada a violação por parte do partido da regra que veda o recebimento de contribuições de servidores públicos estaduais de recrutamento amplo, ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança do Executivo Estadual. No acórdão 26476, órgão embargado, foi apenas explicitado o que isso significa, no sentido de que são vedadas as doações descontadas das remunerações dos servidores que detêm um cargo em confiança ou exerçam função dessa espécie, autoridades ou não, além de contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum que detêm uma condição de autoridade. Num e no outro caso, com redações diferentes, as decisões explicam qual regra não foi observada pelo Partido da República no exercício financeiro 2010. Não houve, portanto, qualquer inovação nas razões de decidir do Acórdão 26476 em relação ao resto anterior. Aliás, fica patente a inexistência de surpresa nas razões de decidir do segundo acórdão, já que o próprio embargante, nos seus primeiros declaratórios, alegou omissão da Corte, porque, segundo ele, o egrégio plenário não teve cuidado de fazer a distinção existente da letra normativa da resolução TSE 23432. É nítido que a Corte Superior Eleitoral separa o joio do trigo. Só podem ser considerados impedidos de doar os dirigentes-chefes. Portanto, e aí o que ele requereu nos primeiros embargos, é preciso suprir a referida omissão, com a consequente indicação de quais ocupantes de cargo de chefia ou direção realizaram doação proibida, redimensionando, conforme o caso, a penalidade aplicada, grife no original. Assim, forçoso concluir que a suposta inovação nas razões de decidir nada mais é do que o aclaramento complementar realizado pelo plenário no segundo aresto em razão e por causa de uma alegação feita pelo próprio embargante nos seus primeiros declaratórios. Ainda digno de nota que a Procuradoria Regional Eleitoral, antes mesmo do primeiro acórdão, em parecer final de folhas, pugnou pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido da República, fazendo alusão ao relatório da CCIA, no sentido de que um dos motivos seria a existência de, entre aspas, forte indício de que grande parte da receita oferida de pessoas físicas foi obtida mediante consignação em folha de pagamento dos servidores estaduais, sendo que parte desse valor foi 360 mil, foi repassado para outros partidos políticos. Bem como afirmou ainda o órgão ministerial, a farta documentação carreada aos autos como resultado das diligências requeridas no parecer ministerial comprova irrefutavelmente a prática vulgarmente denominada de dízimo partidário, ilícito consubstanciado na imposição de contribuição partidária aos servidores públicos estaduais, seja ele de carreira contratado, ocupante de cargo em comissão mediante desconto mensal e automático nas respectivas contas correntes
de recebimento dos vencimentos. Então, a questão fática foi bem delineada pelo Ministério Público em alegações finais, manifestações finais. Após o parecer ministerial, a agremiação também apresentou sua manifestação final, onde teve a oportunidade de defender suas teses jurídicas. Em suma, a ilegalidade dos descontos, contribuições efetuados pelo PRR Mato Grosso, incidentes sobre a remuneração de alguns servidores estaduais, foi arguída pela PRE, apesar de não ter feito referência às resoluções 22585 e 22025 do TSE, por mim referidas, mas também mencionadas antes de mim pelo então relator Dr. Luiz Rabaneda. E caberia ao prestador de contas, ora embargante, manifestar-se sobre os fatos e indicar eventual classificação jurídica que entendesse pertinente. O cerne da questão é que este, agora relator, não inovou nos fundamentos jurídicos, é o que diz o embargante. Como quer fazer crer embargante? O que fiz foi mencionar dispositivos legais a fim de dar suporte à decisão. E ao mencionar os dispositivos legais, interpretei-os como há de se esperar de um magistrado. Os dispositivos legais por mim mencionados consistem nas resoluções 22585 de 2007 e 22025 de 2005, ambas oriundas do TSE, que, como se sabe, tem força de lei. Faço essa distinção porque, de acordo com o precedente do STJ, não há ofensa ao artigo 10 do novo CPC a alusão feita a dispositivos legais pelo magistrado sem essência prévia às partes. Eis que, no caso, não há que se falar em surpresa, pois se a qualquer cidadão não é dado alegar a ignorância da lei, muito menos ou será em relação ao advogado que representa a parte, como é o caso dos autos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de que a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Aqui, relatoria, em base à declaração da ministra Maria Isabel Galotti, quarta turma, julgada em 27 de junho de 2017. A ministra Maria Isabel Galotti, em verdadeira aula a respeito do alcance do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, leciona o retrocitado acordo. Eu vou pedir vênia para ler, porque é muito interessante a manifestação da ministra. Se o autor e o réu não é exigido que decline na inicial e na contestação o fundamento legal, mas apenas o fundamento jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em tese aplicáveis para a solução da causa. Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido, não só do juiz, mas de todos os sujeitos, iura novit curia, mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção iure et jure, do artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a adesão do caso concreto. Da sentença que subsumiu os fatos a esse ou aquele artigo da lei, caberá toda a sequência de recursos previstos no novo Código de Processo Civil. E aí ela continua. A aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos, esse sim, mas também os dispositivos legais, fundamento legal, que vislumbrasse de possível incidência sucessivamente em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito, ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos alternativos, entravaria o andamento do processo, conduzindo ao posto de eficiência e celeridade desejáveis. Seria necessário o exame prévio da causa pelo juiz para que imaginasse todos os possíveis dispositivos legais em tese aplicáveis, cogitados ou não pelas partes, e a ploração de despacho submetendo artigos de lei, cujo desconhecimento não pode ser alegado sequer pelos leigos, ao contraditório, sob pena de a lei vigente não poder ser aplicada aos fatos objeto de debate na causa. Aqui termina a ministra. A discussão em colegiado, com diversos juízes pensando a mesma causa, teria que ser paralisada a cada dispositivo legal aventado por um dos vogais, a fim de que fosse dada vista às partes. Grave seria o entrave à marcha do processo, além de fértil campo de nulidade. O absurdo da conclusão revela a data máxima vênia e o equívoco da premissa. Dessa forma, está claro que o embargante discorda exclusivamente dos fundamentos jurídicos adotados no Aresto 26476, que decorreram da interpretação dada por esse relator dos dispositivos legais que regem a matéria, quais sejam as resoluções 22585 de 2007,
portanto, de 11 anos de vigência, e 22025-2005, com 13 anos de vigência, ambas oriundas do TSE. Veja-se a propósito uma das afirmações nucleares proferidas por esse relator e que se encontra nas folhas dos autos. Disse eu à época, enfim, a teor de que dispõe das resoluções 22025 e 22585 e a amplo debate quando o julgamento da consulta, pode-se afirmar que, então, eu parti da premissa das resoluções e cheguei a uma conclusão a partir de uma interpretação, e aqui estão as conclusões. Então, eu não inovei o fundamento jurídico. O que eu trouxe foram dispositivos legais que é do conhecimento de todos. Não houve, pois, decisão surpresa em desfavor do órgão embargante, pois a questão fática e jurídica, com respaldo em dispositivos legais amplamente conhecidos, as resoluções, foi devidamente delineada e debatida nos autos, o que evidencia o integral respeito ao contraditório, estando incólume à disposição do artigo 10 do Código de Processo Civil. O segundo ponto é da forma como escrita pelo embargante, da existência ou inexistência de vício do consentimento dos doadores, pré-questionamento do artigo 22 e 23 da resolução do TSE. Quanto ao argumento de que não houve nos autos a produção de prova a indicar a involuntariedade ou obrigatoriedade das doações recebidas pelo partido a título de dízimo partidário, percebe-se que o embargante, por via oblíqua, tenta rediscutir um tema meritório que foi debatido no Aresto pelo plenário. Isso porque, no voto condutor, esse relator deixou explicitado o entendimento de que não há razão para se investigar no processo de contas a existência de uma prova da obrigatoriedade das contribuições, pois, conforme já consignado às folhas 15.400, doações por consignações em folha de pagamento ou mediante autorização de débito em conta corrente possuem a mesma natureza de compulsoriedade, o que retira a voluntariedade das contribuições. Esse assunto foi objeto, inclusive, de amplo e intenso debate oral pela Corte, como se vê as folhas 1541, 15.401 e 15.407. À época, o doutor Luiz Rabaneda, como de costume, fez uso da palavra, fez um amplo debate, o doutor Ricardo, o doutor Peleja, então foi extremamente debatida essa questão. Se o embargante simplesmente discorda da conclusão jurídica adotada pelo tribunal, aí ele resguarda o direito de interpor os recursos cabíveis, não sendo os embargos, declaração o meio apropriado. Nesse sentido, o presidente do STF, que peço ver para não ler, está à disposição aqui. E, por fim, da contradição / obscuridade existente entre as fundamentações do voto integrante do julgado embargado. Por último, é preciso dizer que a circunstância dos votos do relator originário, Dr. Luiz Rabaneda, e o do relator designado, esse relator, conter um ponto de aparente convergência, a saber, a questão da contribuição dos servidores admissíveis ad nutum, que não ostentavam a qualidade de autoridade à época da doação ao partido, em nada modifica o entendimento sendo esposado. Aqui eu faço um ponto, é a coisa mais natural do mundo que um colegiado, de uma forma dialética, relatores, vogais, convirjam no outro ponto. Na verdade, esse é o grande mérito do colegiado, a convergência parcial, a divergência parcial. Para fins de eficácia do provimento jurisdicional, o colegiado, acordo, não possui influência o fato de que um ou mais votos vencidos sejam parcialmente similares ao voto condutor. E não existe contradição nessa situação, a qual, aliás, é bastante comum em decisões colegiadas de processo de prestação de contas. Senhor presidente, por todo disposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Há algum voto de divergência? O colega está encaminhando para a rejeição. O tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Na sequência, eu chamo a julgamento. Relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, é o 2.4, processo 465, é uma ação penal, captação ilícita de sufrágio, distribuição de combustíveis. O Ministério Público Eleitoral é a parte autora, o réu é o Noburo e também tem o Felipe Gustavo. Há uma questão aí, o parecer pela incompetência desse Tribunal Regional, com posterior remessa aos autos à 23ª Zona Eleitoral, por entender ser este o juiz competente para a cognição e julgamento da matéria em testilha. Com a palavra, o digno relator. Senhor presidente, trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público imputa a Rildo Machado Alves, Noboro Tomiyoshi e Felipe Gustavo de Souza a prática, em tese, do crime do artigo 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva.
A denúncia foi oferecida perante a 23ª Zona Eleitoral em fevereiro de 2014 e recebida naquele mesmo mês e ano, tendo o feito sido processado em primeiro grau até 19/9/2017, quando, através da decisão de folha 316, a competência jurisdicional para processar e julgar o feito foi declinada a esta Egrégia Corte, em razão do réu Noboru Tomiyoshi ter sido investido no cargo de prefeito municipal do município de Colíder. Através do despacho de folhas, determinei a oitiva das partes sobre a repercussão nestes autos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem na ação penal 937, relator ministro Luiz Roberto Barroso. O Ministério Público Eleitoral, através da manifestação de folhas, pugnou pelo declínio de competência para processar e julgar esta ação penal ao respeitável juízo da 23ª Zona Eleitoral, já que, aspas, o caso concreto envolve o suposto crime praticado por Noboru Tomiyoshi, atual prefeito de Colíder, antes dele ser diplomado como chefe do Executivo Municipal, bem como sem qualquer relação com o exercício das funções públicas desempenhadas, fecho aspas. A defesa deixou o prazo concedido transcorrer em autos. Este quadro, para o bom andamento do feito, submeto ao plenário desta Egrégia Corte questão de ordem para dirimir a competência para processamento do feito ao relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, eminente relator, eminentes membros deste pleno, como é de conhecimento público, o órgão plural do STF, em decisão prolatada nos autos da ação penal 937 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, abandonou o método de interpretação literal, tido como pobre e pouco usual, para conferir interpretação sistêmica e teleológica ao artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, de maneira a torná-lo compatível com os princípios fundamentais da República e da igualdade. A rigor, o STF resgatou a essência do foro por prerrogativa de função, o qual, em sua acepção genuína, se presta a assegurar o livre exercício de determinadas funções públicas tidas como relevantes. Estabelecida a premissa, o colegiado da Suprema Corte chegou à inexorável conclusão, por exegese teleológica, de que a aplicação do referido instituto jurídico deve se restringir aos crimes cometidos por autoridades e titulares de mandato eletivo durante o exercício do cargo então ocupado e em razão das funções por eles desempenhadas. Desse modo, tem-se por resguardado exatamente aquilo que o Instituto busca tutelar, o livre exercício das funções públicas constitucionalmente relevantes, e não a pessoa do ocupante do cargo, em reprovável privilégio pessoal, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, a violar a Constituição. Configura significativos excertos do voto condutor do presidente do STF, a atual conformação do foro prerrogativa de função constitui uma violação aos princípios da igualdade da República. E aqui trago o trecho do voto, pela extensão, eu vou me ater ao parecer na parte seguinte. Dito isso, a visão reconstruída do STF não deve se ater aos senadores e deputados federais. Longe disto, pela premissa da simetria, a ratio decidente deve ser igualmente aplicada aos chefes do Executivo Municipal, porquanto a mesma Constituição que atribui foro aos parlamentares federais também atribui o foro aos prefeitos com relação ao TRE, quanto aos crimes eleitorais, nos termos enunciados pela súmula 702 do STF. Trocando em miúdos, as situações jurídicas idênticas não podem receber coloridos diversos. Assim, se um parlamentar federal que exerce o mandato eletivo, sufragado pela soberania popular, deve responder à ação penal perante o STF apenas nos crimes cometidos durante o mandato em razão dele, o mesmo tratamento deve ser conferido aos prefeitos, governadores e outras autoridades sobre o entendimento reconstruído do foro por prerrogativa de função. Acerca do tema, confira-se o emblemático e recentíssimo precedente prolatado pelo TRE do Rio Grande do Norte e traga-se precedente que é de 15 de maio de 2018, do Pleno, em que foi entendido que deveria se acompanhar o entendimento do STF. É o inquérito número 8436. Com esse entendimento, aliás, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, remeteu também, em maio deste ano, a ação penal 866, cujo réu é o governador da Paraíba, para a primeira instância daquela unidade federada, tendo em vista que o suposto crime praticado não guardava relação com o exercício do atual mandato do chefe do Executivo Estadual paraibano.
Também, no mesmo sentido, o desembargador federal Fausto de Santos, relator da ação penal 374410, então em trâmite no TRF da Terceira Região, determinou a remessa dos autos à Segunda Vara Federal de Araçatuba, São Paulo, já que o crime ali apurado era supostamente praticado pelo prefeito do município de Planalto, São Paulo, antes da diplomação, exatamente o caso aqui tratado. Silêncios. Esse quadro, então, considerando que o caso concreto envolve suposto crime praticado por Noboru Tomishi, atual prefeito de Colíder, antes dele ser diplomado como chefe do Executivo Municipal, bem como sem qualquer relação com o exercício da função pública desempenhada, falece competência a essa egrégia corte para apreciar a demanda. Logo, sem tardança, o parecer do Ministério Público Federal é pela incompetência da STRE, com posterior remessa dos autos à 23ª Zona Eleitoral, por entender que esse é o juiz competente para a cognição e julgamento da matéria em textilha. Obrigada, presidente. Torna a palavra ao digno relator para o voto. Senhor presidente, a denúncia desses autos narra o seguinte, e aqui eu estou transcrevendo a denúncia na íntegra. Vou poupar Vossa Excelência da leitura, tendo em vista que a fundamentação do meu voto faz remissão. Digo que verifica-se que o crime imputado ao prefeito de Colíder não foi supostamente praticado no exercício do cargo atualmente ocupado, bem como não se deu em razão da função, sendo que os autos ascenderam a esta corte diante da sua posse como alcaide em 2017. O Supremo Tribunal Federal, a julgar a questão de ordem na ação penal 937, relator ministro Luiz Roberto Barroso, fixou a seguinte tese. Aspas, o tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses. 1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 2. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho da intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em cursos, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízes com base na jurisprudência anterior, conforme o precedente firmado na questão de ordem no inquérito 687. Aqui consta algumas outras premissas do julgamento, vou poupar Vossa Excelência da leitura, tendo em vista que essa parte é a principal. Este o quadro, necessário se faz analisar se este precedente aplica-se ou não ao caso desses autos, razão desta questão de ordem. De início, registro meu mais absoluto respeito às decisões da Suprema Corte. Contudo, por se tratar de precedente não vinculante, bem como estar relacionado a parlamentar federal e não a prefeito, como no presente caso, posso dele divergir fundamentadamente, entendendo pela sua não aplicação ao caso concreto. O julgado produzido a partir da questão de ordem acima mencionada, concessa vênia, não guarda sintonia com a Constituição Federal, o que é um paradoxo, já que proveniente da Suprema Corte. Isto porque o texto constitucional possui clareza surpreendente quanto à matéria versada no potencial paradigma. Aduz o artigo 102.1b da Magna Carta, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, aspas, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, fecho aspas. Qualquer coisa além disso viola a Constituição data vênia. Veja que se encontram no mesmo inciso e a linha a previsão constitucional de competência para processar e julgar o presidente da República e os membros do Congresso Nacional, inexistindo qualquer razão minimamente defensável para dizer que o primeiro deve responder em qualquer hipótese perante o Supremo, enquanto o segundo apenas em determinadas hipóteses inexistentes no texto maior. E não se diga que a previsão constitucional de que o presidente da República não deve responder no curso do mandato por fatos eventualmente praticados fora dele resolve o impasse. Isto porque, a despeito de possuir imunidade processual absoluta quanto aos fatos ocorridos fora da função, a investigação criminal quanto a eles pode se operar mesmo no curso do mandato, devendo, por isso mesmo, ser jurisdicionada pelo Supremo Tribunal Federal.
Esse comparativo evidencia ainda mais a clareza do texto constitucional quanto à competência do Supremo para jurisdicionar investigação, processar e julgar membros do Congresso Nacional em matéria penal, independente de outros critérios. Nesse sentido, sempre julgou a Suprema Corte. Estou citando um precedente da Suprema Corte que é de 30 anos. Isso bastaria para não aplicar o julgado ao presente caso. Contudo, eminentes pares, eu faço outros registros. No precedente referenciado, a Suprema Corte, sem alteração da Constituição, acabou por reescrever regras que são muito bem definidas sobre competência jurisdicional. Sou um entusiasta da necessária revisão de pontos da nossa legislação constitucional e infraconstitucional, inclusive aquelas alusivas à competência em razão da função, verbi gratia, a prerrogativa de foro. Nada obstante, sem que isso ocorra através de regular atividade reformadora do Congresso Nacional, verdadeiro detentor da vontade popular, democracia representativa, tenho muita dificuldade em abandonar o que é assentado na Carta Maior para uma nova realidade. Em 5 de outubro de 88, quando da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, já assinalava Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Aspas, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. E continuo. Ainda que o modelo previsto na Constituição sobre determinado tema não seja o mais desejável, clamando por revisão, não cabe ao Judiciário fazê-lo, sob pena de usurpação do poder popular. A construção interpretativa implementada, qual seja, de que a competência por prerrogativa de foro de parlamentares federais ocorre apenas quando o crime for cometido no exercício em razão do cargo público, acabou por incluir palavras inexistentes no texto magno, fruto de uma revisão dissociada do objetivo de bem interpretar a Constituição e ligada à vontade de criar um sistema novo quanto à prerrogativa de foro em matéria criminal, à revelia do legislador constituinte derivado. O novo critério adotado, sem reforma legislativa, acabou por trazer exacerbado subjetivismo à demarcação da competência de caráter absoluto, o que, às veras, não parece ser recomendado. Dizer se uma conduta foi ou não praticada em razão do cargo, por vezes, demanda dilação probatória, o que, na prática, pode vir a causar perplexidade, já que, invariavelmente, o juiz natural somente será descoberto em sua plenitude ao fim das investigações ou da ação penal, não de imediato. Esta situação facilitará o que costumo chamar de drible de competência, onde órgãos de investigação, para manter determinados procedimentos em grau de jurisdicional diverso daquele onde deveriam tramitar, usarão do singelo e subjetivo argumento de que os fatos revelados até aquele instante não se deram em razão do cargo. Poder-se-ia dizer, por óbvio, que esta conclusão estaria sujeita a controle jurisdicional, o que é verdade. Contudo, independentemente do momento em que se reconhecer uma eventual violação ao juiz natural em cada caso, o argumento da competência aparente, que deveria ser excepcional, passará a ser regra, em uma tentativa de legitimar os atos até então praticados. Não por outra razão, Gustavo Badaró registra. E aqui vou citar pequenos trechos do doutrinador. Aspas, todas as normas sujeitas ao princípio da legalidade devem prever uma fet specie suscetível de objetivo acertamento e com efeitos jurídicos claramente determinados em qualidade e quantidade, devendo-se valer, para tanto, de uma linguagem precisa, isto é, ausente ambiguidade, vagueza e contradição. A lei que determina a competência, bem como as hipóteses de modificação de competência, deve trazer critérios gerais, abstratos e impessoais que com clareza e precisão determinem o juiz competente. A garantia do artigo 5º, 53 da Constituição Federal exige que o juiz seja individualizável ex ante, segundo critérios legais que não sejam ambíguos e, na prática, inoperantes para o fim de pré-determinação. A hipótese normativa deve fixar parâmetros objetivos que façam com que a determinação do juiz competente dependa, efetivamente, da norma pré-existente e não de uma posterior opção discricionária de um órgão administrativo ou judiciário. E continua, presidente.
Em outras palavras, há uma obrigação do legislador de fixar as regras de competência por meio de critérios legais estabelecidos com precisão, clareza e taxatividade. Somente assim será possível evitar que, por qualquer mecanismo, não haja certeza quanto ao juiz que irá julgar o caso, permitindo que atos discricionários das partes, de órgãos do Poder Judiciário ou mesmo de órgãos administrativos possam determinar o juiz competente. Continua o doutrinador. Se em toda norma abstrata há um grau de indeterminação, isso deve servir de alerta para a necessidade de se buscar, na medida do possível, a maior e mais precisa determinação do conteúdo da norma, e não como desculpa para se abusar de conceitos abertos e porosos, aumentando ainda mais a indeterminação na sua aplicação ao caso concreto. Por tudo isso, em termos de garantia do juiz natural, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, valendo-se de expressões completamente abertas e sem um referencial semântico seguro, viola o direito à certeza do juiz, ou seja, de que haja um juiz pré-determinado por lei. E continuo. Logo, o novo critério definido pelo Supremo Tribunal Federal para se estabelecer a competência por prerrogativa de foro, além de não contar com respaldo constitucional, data vênia, vulnera a objetividade e leva a questão para o campo nebuloso do subjetivismo. A competência que autoriza certa margem de subjetividade em sua definição deve restringir-se àquelas de caráter relativo, ou seja, previstas na legislação infraconstitucional que podem ser prorrogadas. Ademais, um questionamento acaba por surgir. O Supremo Tribunal Federal aplicou erroneamente, durante quase 30 anos, a regra de competência atinente à prerrogativa de foro. Se o reconhecimento de que a interpretação implementada na questão de ordem na ação penal 937 é a correta, significa dizer que aquela outra então aplicada era equivocada. E todos os processos que tramitaram em desacordo com aquele entendimento deveriam ser anulados por violação do juiz natural. Esta é uma conclusão lógica. Em acréscimo, a despeito do Supremo Tribunal Federal ter decidido a questão de ordem com visão voltada exclusivamente aos parlamentares federais, fato é que, posteriormente, através de um de seus órgãos fracionários, estendeu a interpretação aos ministros de Estado, o que ocorreu quando da apreciação do inquérito 4703. De igual modo, presidente, o STJ, quando da apreciação de questão de ordem nas ações penais 856 e 866, decidiu que governadores e conselheiros de tribunais de contas somente respondem perante a Corte se o fato apurado tiver sido praticado no exercício do cargo e em razão dele, o que demonstra, ipso facto, que a decisão da Suprema Corte, inicialmente proferida para parlamentares federais, irradiou para outros cargos. A propósito, a definição do STJ de aplicar o entendimento a conselheiros de tribunais de contas tem importante significado. Isso porque, gozando esses agentes de prerrogativas semelhantes à dos membros do Poder Judiciário, conclusão diversa não se tem senão a de que, aos magistrados, o critério de definição da competência poderá ser o mesmo. Sendo assim, eu faço alguns questionamentos, presidente. Um ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser julgado por um juiz de primeiro grau por eventual crime ambiental, por exemplo? 2. Um ministro do STJ, ocupante o cargo de Corregedor Nacional de Justiça, deve ser julgado por um eventual crime contra a honra sem vinculação com o cargo em primeiro grau? É correto um juiz de primeiro grau julgar um desembargador, que pode ser o corregedor-geral ou presidente do tribunal, por um delito culposo na direção de veículo automotor? A subversão lógica de regras hierárquicas coloca em dúvida a rigidez e imparcialidade de julgamentos nessas hipóteses, data vênia. De igual modo, é racional, sob qualquer ponto de vista, um promotor de justiça oferecer denúncia criminal contra o Procurador-Geral da República por um crime desvinculado do cargo? Terá a isenção necessária um promotor para denunciar seu chefe imediato, o Corregedor-Geral ou o Procurador-Geral de Justiça? No plano factual, acreditamos mesmo que esse modelo garante justiça e isenção? Não por outra razão, presidente, o vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maris, em memorial apresentado em 14 de maio de 2018 ao STJ, defendeu a não aplicação do entendimento do Supremo naquela corte, em manifestação que assim posso sintetizar. Disse o subprocurador-geral da República:
aspas, conquanto competências originárias de tribunais, juízes naturais, sejam costumeiramente chamadas de privilégio de foro por prerrogativa de função, a elevação do juízo natural a órgãos colegiados superiores em razão da autoridade ou poder político do titular do cargo é uma garantia constitucional de realização de julgamento justo por um órgão independente e imparcial. Continuou o subprocurador. Um julgamento justo se faz não apenas perante um órgão julgador imparcial e independente, mas igualmente com um órgão acusador dotado de igual imparcialidade e independência, e um órgão investigador com capacidade técnica, recursos humanos e materiais e independência para apurar fatos, condutas, autoria e responsabilidades. Estou citando só os trechos que destaquei, estou pulando alguns para não cansar Vossas Excelências. E continuou o subprocurador. A autoridade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça transmite segurança e tranquilidade para investigados e denunciados, assim como para os cidadãos. É garantia de que não temem nem se curvam ao poder das elevadas autoridades nos Estados-membros ou no Distrito Federal. A confiança na autoridade de suas decisões é capaz de devolver a paz social. E aqui faço um parênteses, evidentemente que da leitura completa e a fiz, não está a dizer que não se tem essa mesma confiança nos juízes de primeiro grau. Não, o que ele sustenta é que determinadas autoridades de cargos qualificados deveriam se submeter também a essa jurisdição qualificada em razão da necessidade a impossibilidade, né, de se exercer pressão ou influência perante magistrados de primeiro grau. E continuo, já estou avançando ao final. Esse quadro revela, a um só tempo, que além da novel solução dada pelo Supremo não encontrar ressonância na Constituição Federal, coloca em severa dúvida o acerto do modelo escolhido. A despeito dessas respeitosas considerações, fato é que, para os crimes comuns praticados por parlamentares federais, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir sobre sua competência desta forma, bem como o Superior Tribunal de Justiça, para eventuais crimes comuns praticados por governadores e conselheiros de tribunais de contas, passou a adotar o mesmo critério, devendo esta Corte, no caso presente, deliberar a questão, tendo em vista sua competência constitucional para julgar em crimes eleitorais os prefeitos. É dado a nós fazer esse juízo. Sendo assim, independentemente do suposto crime não ter sido praticado no exercício do cargo ou em razão dele, a competência para processar e julgar a ação penal é desta Corte. Aqui, de igual modo como lá, para os parlamentares federais, a redação da Constituição Federal é de clareza inconteste. Dispõe o texto constitucional. E aqui cito o artigo 29, inciso 10, que diz que o julgamento do prefeito ocorre perante o Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral, ainda em 1995, no RO número 3, fez registrar a competência dos TREs para processar e julgar o prefeito municipal em caso de crime eleitoral. E aqui cito o precedente a Vossas Excelências. De lá para cá, nada mudou no plano normativo. Inalteradas as regras previstas na Constituição ou na lei, inexiste espaço nesta quadra para alterar esta compreensão data vênia. De fato, o TRE Rio Grande do Norte, citado na manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, frente à novel interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a declinar de sua competência constitucional para processar e julgar prefeitos por crimes eleitorais em favor da primeira instância. Contudo, também se vê precedente em sentido diverso, como no caso do TRE Mato Grosso do Sul, que preservou sua competência constitucional em acórdão recente assim emendado. Ação penal ocupante de cargo de prefeito municipal, artigo 299 do Código Eleitoral. Campanha política, foro por prerrogativa de função perante este Tribunal Regional. Artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Questão de ordem rejeitada, manutenção da competência desta Corte Regional. E aqui cito também a premissa menor, vou poupar Vossas Excelências da leitura, acordo de maio de 2018, em que entendeu pela manutenção da competência constitucional do Tribunal Regional Eleitoral para julgar prefeitos em crimes eleitorais. Adoto esse mesmo entendimento por não encontrar respaldo constitucional para decidir de forma diversa. Com essas considerações, senhor presidente, eminentes pares, resolvo a presente questão de ordem no sentido de manter a competência jurisdicional desta egrégia Corte para processar e julgar a presente ação penal. É como voto. Desembargador Pedro Sakamoto.
Com o doutor Ricardo. Senhor presidente, eu vou, sem mais delongas, eu vou acompanhar o eminente relator. Doutor Paulo Sodré. Presidente, eu vou pedir vista dos autos para analisar as teses muito bem elaboradas pelo doutor Ulisses. Eu preciso refletir melhor essa matéria. Sim. Os demais aguardam? Senhor presidente, eu também gostaria de uma guarda compartilhada Pois não. a respeito do belo voto. Anotado a vista compartilhada, doutor Mário aguarda, o desembargador Pedro Sakamoto aguarda. Eu também aguardo o pedido de vista. Presidente, na realidade, eu acompanho o relator, mas também nada impede de... Sim, até quando não concluir o julgamento, obviamente qualquer colega está... Nem eu. Tem a liberdade, até o próprio. É o próprio relator, né? Até o próprio relator. Aliás, isso eu quero dizer ao senhor que é muito comum da minha parte, mesmo quando o relator, porque é aí que está a importância do colegiado, né? Você fez isso na sessão pretérita, Sim, naquele caso administrativo. exato. Então, quando você percebe algo passou despercebido, né, evidentemente, com humildade, você retifica o voto proferido. Isso não sei qual que é a dificuldade, né? Eu não vejo nenhuma. Então, enquanto não for proclamado o resultado, qualquer um tem a liberdade de rever a posição anterior. Com isto, fecha o ciclo de processos judiciais e vamos passar agora aos processos administrativos. No primeiro momento, quero pedir a licença aos colegas para inverter a pauta, passando a julgar o 1.7 do PJ eletrônico, do processo eletrônico. É o processo administrativo e a regulamentação do serviço extraordinário da eleição de 2018, é o PAI, número 538/2011. O interessado é a coordenadoria do pessoal deste tribunal. Eminentes pares, é uma proposta de normativo apresentada pela Secretaria de Gestão de Pessoas que visa estabelecer a jornada de trabalho no período de 1º de julho de 2018 a 19 de dezembro do corrente ano e a prestação do serviço extraordinário no período de 15 de agosto de 2018 a 19 de dezembro. Compõe a instrução destes autos eletrônicos as atas das reuniões realizadas pelo Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, algumas das quais contaram com a presença de servidores da ouvidoria eleitoral, coordenadoria de controle interno e auditoria dos gabinetes também dos juízes, membros da Escola Judiciária Eleitoral e das assessorias jurídicas de comunicação, planejamento e gestão estratégica, que trazem o registro das deliberações havidas acerca da minuta original. Concluídas as análises, a assessoria jurídica aprovou a versão final da resolução. Este aqui é o sucinto relatório. Então, como os eminentes colegas sabem, o período de 1º de julho a 19 de dezembro do corrente ano houve uma alteração em termos de horário de expediente deste tribunal, passando anteriormente das 7h30 até as 13h30 para período de vespertino e noturno, entre 12 às 19 horas, isso no termo da resolução 2145/2018. Exemplo também dos cartórios também eleitorais, em razão do calendário eleitoral. E também algumas secretarias deste Tribunal Regional ficarão abertas nos sábados, domingos e feriados, conforme preconiza o artigo 16 da Lei Complementar 64 de 90. O acelerado ritmo de trabalho, ditado pela concentração dos atos preparatórios do pleito de segundo semestre do ano eleitorais, requer que a administração ajuste a jornada de trabalho dos servidores de 6 para 7 horas, conforme ordinariamente observado nas eleições pretéritas. Ocorre ainda que, além do serviço extraordinário a ser prestado em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados, o volume e os exíguos prazos incidentes sobre os trabalhos nesta fase do processo eleitoral demandam a extrapolação da jornada diária do trabalho dos servidores também nos dias úteis, por imperiosa necessidade de serviço. Isto posto, eu voto pela aprovação da minuta do normativo, que visa estabelecer a jornada de trabalho no período de 1º de julho de 2018 a 19 de dezembro do corrente ano e a prestação de serviço extraordinário no período de 15 de agosto, quando se encerra o registro, até a data 19, quando dar-se-á, em tese, a diplomação. É dessa forma que eu estou votando, eminentes padres.
Há algum voto divergente a essa proposta? Todos estão de acordo? Então, eu anuncio, o Tribunal por Unanimidade resolve aprovar o normativo que dispõe a jornada de trabalho no período de 1º de julho a 19 de dezembro do corrente ano e a prestação de serviço extraordinário no mesmo período eleitoral. Na sequência, outro processo administrativo. É a homologação de portarias, dispensa de juiz eleitoral das funções eleitorais, designação do ad referendo do tribunal, juiz eleitoral para jurisdicionar a 32ª Zona Eleitoral Cláudia. Isso em decorrência do rezoneamento. Então, nós temos aqui, em pauta, na verdade, todas as matérias são similares, o processo pautado número 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. O 1.1 trata da designação do juiz eleitoral para a 32ª Zona Eleitoral de Cláudia, razão do rezoneamento. Também o ponto 2 trata da designação do juiz eleitoral para a 36ª Zona Eleitoral de Vera. O 1.3 trata da designação do juiz eleitoral para a 47ª Zona Eleitoral, que é Pochorel, que é em homenagem ao Dr. Paulo Sodré, que é próximo. 1.4, designação do juiz eleitoral para a 53ª Zona de Querência. 1.5, designação do juiz eleitoral para a 2ª Zona Eleitoral, aí sim, Dr. Paulo Sodré, o senhor vai estar mais à vontade em casa, Guiratinga. E, por fim, 1.6, que é a designação de eleitoral da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta. Tudo isso, como eu disse a Lourdes, em decorrência do rezoneamento, que foi aprovado e confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todos estão de acordo? Então, a unanimidade resolve, portanto, homologar as portarias 196 de 2018 e até a 222 de 2018, que versa sobre a dispensa de designação de juiz eleitoral, de todas essas zonas mencionadas. Ministro Pares, não havendo nenhuma matéria a ir a julgamento, antes de encerrar, eu vou passar a palavra ao Dr. Paulo Sodré, e quero novamente informar e participar a todas e a todos que a próxima sessão dar-se-á no dia 9 de julho, num novo horário de expediente, portanto, às 17h30. O doutor Ricardo vai se sentir mais à vontade com esse horário, né? Já no final da tarde. Então, a palavra ao doutor Paulo Sodré. Senhor presidente, eu serei breve, mas eu quero aqui apenas compartilhar com Vossa Excelência, com os demais membros dessa Corte, até a preocupação reiterada e legítima da presidência dessa Corte com eventuais desmandos na propaganda eleitoral, e como coordenador da equipe auxiliar, junto com o Mário Cono e o Dr. Jacques Coutinho, eu me sinto no dever de trazer aqui algumas informações, até para compartilhar. Amanhã, Mariane agendou para nós, teremos uma entrevista coletiva, eu, o doutor Mário, o doutor Jacques, faremos uma entrevista coletiva com a imprensa, aquele bate-papo tradicional. É claro que ficaremos ali no meu termo, divulgando algumas regras, sem precisar as coisas, porque nós não podemos antecipar o entendimento do pleno, mas ela se faz necessário para dizer quantas representações foram efetuadas na eleição de 2014, a gente faz aquelas declarações necessárias, aquele diálogo com a imprensa. Então, essa coletiva será amanhã, no dia de jogo do Brasil, obviamente na parte da manhã, né? Às 8h30 nós estaremos aqui e faremos esse diálogo com a imprensa, um primeiro de uma série. O segundo ponto que eu quero trazer, senhor presidente, nós estamos, até a pedido da própria
Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Cristina, já vinha pensando e reforçou mais esse entendimento. Nós vamos, já conversei com o Nilson, nosso diretor-geral, nós estamos pensando em fazer umas videoconferências com os juízes eleitorais do interior, por polo, para a gente poder dar uma sacudida, dizer, olha, o carro, né, a propaganda já está na rua e tal. Mas aí parece que nós temos algumas limitações tecnológicas. O que é que eu estou sugerindo aqui nesse momento? Caso não, o Nilson me pediu um prazo para ver se ele articula, mas tanto a Justiça Federal quanto a Justiça do Trabalho tem tradição de fazer audiência por videoconferência, não seja a Justiça Estadual. Na Justiça Federal nós podemos fazer videoconferência com o Sinop, onde nós tivermos Justiça Federal a gente consegue fazer. E, salvo engano, o TRT tem amplo, é muito mais capilarizado que a Justiça Federal, então a ideia é fazer isso. Inclusive a doutora Cristina até sugeriu que pudéssemos também fazer com os promotores eleitorais. Da minha parte não vejo problema nenhum, que é sobre o poder de polícia, está muito inerente. Então nós estamos articulando isso aí, quero ver se nos próximos 15 dias a gente já concretiza. Em relação aos juízes eleitorais da capital, como espero que eles estejam presentes no evento da EJA, que será dia 28 e 29, então nós faremos uma reunião, no intervalo do curso, nós 3 juízes auxiliares da propaganda, a doutora Cristina e os procuradores auxiliares da propaganda e o juiz aqui de Cuiabá, para a gente trocar algumas ideias, acertar, né? E, por fim, eu comunico ao senhor que eu encaminhei, coisa de uns 20, 30 dias atrás, uma minuta muito simples para o juiz auxiliar da propaganda e para a Mariane, sobre fake news, sobre como o tribunal deveria se comportar, uma proposição, porque nós sabemos que fake news, se a pessoa coloca o provedor fora do país, não tem o que fazer. Mas talvez o trato nosso não seja necessariamente na repressão, mas na cooptação, no bom sentido, de trazer a sociedade, usando uma expressão que eu já me referi a Vossa Excelência, aquela conexão direta do tribunal com a sociedade. E a ideia até é fazer uma parceria com os influenciadores digitais que existem em Cuiabá, com a linguagem muito típica deles, divulgando sobre fake news. Mariane encampou a ideia, só que ela, segundo me informou, inseriu num projeto maior já elaborado pela presidência, né, de diálogo com as redes sociais. Só estou dizendo isso, Vossa Excelência, que ao tempo que a propaganda eleitoral se preocupa com a repressão que virá, nós também nos preocupamos com o aspecto educativo e integracional com a sociedade. E já colocamos ao juiz auxiliar da presidência e a comunicação social, ASCOM, para que a gente pudesse fazer um diálogo e esse projeto está em andamento. Só gostaria de compartilhar isso com os demais membros e obrigado pela gentileza. Eu agradeço as palavras e a informação aqui a este Tribunal Pleno e quero reiterar que há uma predisposição de todos, deste colegiado, né, desembargador Pedro Sakamoto, como corregedor, de nós todos estarmos engajados no trabalho árduo que será, com certeza, esta eleição, em razão do que está se delineando. Temos N situações novas, em comparar com a de 2014, né? Há um forte movimento na rede social, porque nós vivemos hoje uma sociedade realmente virtual, né, eletrônica, então vai implicar que nós tomemos posições diferentes do que outrora fora tomado em 2014, não só em relação à situação do fato dessa sociedade, como também da legislação que a todos nós aqui nos impõe observá-la, né? Então eu só tenho que parabenizá-lo e aqui também integrado com a Procuradoria Regional Eleitoral, com a Superintendência da Polícia Federal, enfim, com os outros órgãos de controle que estão trabalhando já desde o ano passado, juntamente com a Justiça Eleitoral. Então, aqui reitero, né, a confiança e essa determinação de todos para que levamos a cabo a melhor forma de propiciar uma lisura ao processo eleitoral de uma forma equilibrada, né, que nenhuma força venha querer sobrepor
a outra, mas sim a única força do cidadão eleitor em ter a consciência em escolher o melhor representante, o melhor gestor para os nossos bens, né? O bem comum, né? O bem que cabe a que todos nós usufruímos, né? Um exemplo do ar, né, que nós respiramos, nós temos que ter essa consciência, esse despertar. E nada melhor do que valermos de algo novo também da própria mídia para que consigamos atingir esses objetivos. Então, muito obrigado. Agradeço por não. Teremos as audiências públicas. Sim, além disso, nós teremos as audiências públicas, cidadania está já no calendário. Nós teremos, eu convido já aqui a todos, no dia 13, eu farei novamente, quando da nossa próxima sessão. No dia 13 de julho, nós temos uma reunião com todos os religiosos, líderes religiosos do estado de Mato Grosso. Nós teremos no dia 17 também uma reunião com os líderes indígenas na Universidade de Mato Grosso, no município de Barra do Bugres. Nós teremos também uma outra reunião com todos os artistas e músicos também do estado de Mato Grosso, porque vocês sabem que há aquele projeto em curso e que vai ser apresentado em Brasília, que é a canção, né? Nós teremos uma outra reunião com o presidente também da AMB, né, numa ação também conjunta, de despertar a consciência da cidadania através da edição de uma revista. Nós temos uma parceria também com os profissionais da Assembleia Legislativa, que está desenvolvendo esse projeto, né, juntamente com a criação também de um mascote específico para esse momento que nós estamos vivendo. Então, veja, senhores, que há uma série de ações que estão em curso, né? Todas elas com um único caminho e propósito, né? De despertar essa consciência coletiva, né? Porque não espere nenhum milagre, né, por parte de um salvador da pátria. O milagre está em cada um de nós, na nossa atitude, na nossa ação, independentemente de onde estejamos, que papel estejamos desempenhando em sociedade. Só se constrói uma nação com essa vontade, com esse espírito, com esse despertar. Do contrário, permaneceremos num caos, né, vamos dizer assim, total, e que ninguém sobreviverá a ele, né? Então, por isso que é importante que todos nós estejamos juntos, né? Estejamos atentos realmente e conscientes para o que estamos vivendo, o que estamos participando e como é importante esse papel da justiça eleitoral, né? Como disse, a justiça eleitoral ela é a de maior alcance em relação às outras justiças. Ela exerce uma função altamente administrativa, de gestão, né, política, social. Então, não é só a judicial, né? E nisso tudo, nós temos que ter um espírito que foi colocado por Dr. Paulo, de atuarmos também de forma preventiva e não só repressiva. Não interessa que alguém erre, que alguém cometa crime, que um partido político cometa algum deslize, né? Pelo contrário, que eles realmente cumpram a lei, né? A lei que eles mesmos criaram, eles que ditaram, né? E que dê exemplo de que são pessoas honradas, né? Porque a política é importante. Eu posso aqui não torcer por Flamengo, passar a vida inteira sem torcer, isso não me vai fazer falta, né? Nenhuma. Agora, não há ninguém que não sofra os influxos desde o berço até o túmulo de uma ação política, né? Então, cidadania, política, democracia caminham juntos. Elas são indivisíveis. A exemplo da jurisdição e o processo, é indivisível. Então, da mesma forma, cidadania, política e democracia. Então, todas elas estão integradas. E é assim que nós devemos, penso, de ver e de agir,
né? E isso, com certeza, todos os colegas aqui já demonstraram isso nesses meses que estamos juntos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima sessão.